Muito boa noite. Eu sou a Lúcia Mendonça e sejam bem-vindos ao Desafio da Maternidade. Este programa que teve uma pausa e neste momento estamos na segunda temporada. E hoje, para reabertura para esse novo programa, nós vamos falar de autismo, que é algo que eu descobri, eu teve contato comigo, eu fui abençoada, fui abraçada por este grande tema, este grande assunto. E para nós abordarmos melhor este assunto, nós estaremos em contato com a nossa querida Keila. A todos que estão aqui, eu vou pedir que partilhem a live, compartilhem com outras pessoas, para que esta live e outras informações cheguem mais longe, porque este é um tema que merece realmente ser abordado e ser debatido. Bora lá. Hum, hum. Sheila, não sei se estás aí. Eu gostaria de partilhar, mas eu não estou conseguindo, não. Vamos lá. Hum, Vamos partilhar a live para chegar a mais pessoas. Também fazer aqui a página crescer. A Keila não está aqui, pelo menos não estou a vê-la. Então estou aqui a mandar mensagem para ela. Partilhem, por favor. Compartilhando para que todos possam ter acesso e saber mais o que vai acontecer aqui. Estão me ouvir bem? Tem algum ruído? Oi, oi Diana, tudo bem? Como é que tu estás? Partilha a live, por favor. Vamos compartilhar. Chame mais pessoas, chama a gente, chama a gente. Não é assim mesmo que é? Keila, cadê você, minha querida? Bem, esqueci a minha caneta. Por que que, por que que eu resolvi falar
deste tema, falar do autismo, porque parece que atualmente todo mundo tem alguém, ou conhece alguém, ou tem acesso a alguma família que passa por esta situação, por esta divergência, neurodivergência que as crianças, e não só adolescentes e adultos autistas passam. E nós também meio que ficamos perdidos, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, sem saber como guiar e orientar estas famílias nessas situações e até mesmo as crianças com autismo. E muitas das vezes a gente realmente fica sem saber o que fazer, porque quando começam a fazer as estereotipias, quando elas tentam se comunicar e nós não conseguimos acolher, não conseguimos perceber o que elas estão a dizer, não conseguimos ir de encontro ao que elas dizem, elas ficam frustradas e nós, enquanto pais, enquanto cuidadores, também ficamos, porque como compreender uma criança, um adolescente, um adulto que não fala é muito, muito complexo. E não só para nós que somos cuidadores. Imagina essa criança na escola, num outro ambiente, com pessoas que não sabem lidar com ela, ou mesmo na escola. Como é que é esse comportamento? Como é que ela consegue aprender? São muitas, muitas questões complexas à volta de um só tema, à volta de um só termo, autismo. Ah, nós não estamos aqui para rotular, eu não vou rotular ninguém, porque não é um rótulo, não é nada bonito, como todo mundo acha que, portanto, o autismo está em alta, né, hoje em dia. Isso não é fácil, não é simples, não é só dar uma palmadinha nas crianças, como já ouvi falar, não é culpa da mãe, como já ouvi falar, não é da vacina, porque o autismo é algo que aparece ou desenvolve em cada indivíduo de forma diferente. Não é nós podemos ter aqui uma sala cheia, vamos lá, temos 10 dedos na nossa mão. Os 10 dedos, eles não são iguais. E nas crianças autistas, e acontece exatamente as mesmas coisas. Nós podemos ter uma criança autista que ela pode falar, mas ela fala, mas ela não consegue se expressar bem, ela não consegue comunicar bem. Ela até pode ser super, hiper, mega inteligente, mas numa coisa básica, simples, que é pegar um copo com chá quente ou café quente, ela vai se queimar, porque ela ainda não desenvolveu. Boa noite, todos estão a entrar. Ela ainda não desenvolveu, ou não chegou a desenvolver, essa capacidade de perceber que o copo está quente e se ela beber assim quente, ela vai se queimar. São questões muito simples, muito básicas, mas tem a sua dor. É devido para os pais que lidam com essas crianças. Não é algo leviano. Não é. Não é porque vamos usar os nossos termos lá da nossa terra. Não é porque a criança é feiticeira, ou porque nasceu com aquilo, ou porque o mal olhado lá da prima, tia, avó, que fez a criança ser assim. Simplesmente é algo que nasceu com ela e é algo que precisa ser trabalhado e muito, muito trabalhado. Então, são essas questões que, que nós temos que observar só dentro desse tema. Keila, eu não sei se tu já estás aqui. Eu preciso que tu estejas aqui para te convidar para subir. Porque este tema eu vou desenvolver com a Keila. Vou mandar ela uma mensagem. Boa noite a todos que estão a entrar. Vamos falar de autismo. Bem, aqui na Europa, e vamos falar especificamente do Brasil também, Estados Unidos, vários países, falam muito abertamente sobre este tema, tem várias formas de... Vamos lá.
Keila, faz pedido. Eu acho que tem duas bolinhas aqui embaixo para fazer pedido. Uma carinha, pelo menos aparece para mim. Nos perdoem por estas interrupções de tecnologia, mas são coisas que acontecem, minha gente. São coisas que realmente nós não conseguimos controlar de todo. Há umas coisas que são mais fáceis, outras não. Alguém que me ajuda aqui a chamar alguém que não está conseguindo sugira como é que funciona tecnologias aplicadas suas. Aqui. Sei lá, consegues ver algum botão que dá para fazer pedido? Isso, já está. Ver se é desta. Eita, já está. Só que está escuro, para mim está escuro. Olá, Lúcia. Olá, Keila, boa noite, finalmente. Boa noite. Como é que estás? Seguimos. Tudo bem, obrigada. Conseguimos. Como é que tu estás? Estou bem, obrigada. Só que eu não te vejo. A sério? Maravilhoso. Sim, o teu ecrã ficou escuro. Oh. É. Mas alguém consegue? Eu quero que alguém nos diga, tá? Se consegue nos ver as duas. Eu estou aqui no computador e aparece para mim. Alguém pode comentar se consegue ver? Aparece. Sim. Sim. Deixa eu tentar pôr mais luz aqui. A tua imagem é que está tipo. A Morena disse que sim. A tua imagem parece que está. Agora está estável. Agora já estou. Está tudo estável. Deve ser da internet. Escutar-te com eco. Está com eco? Se tens mais alguma coisa, sim, não sei se sou eu sozinha ou se tem alguém a ouvir assim. Está eco? Tá a repetir o que eu digo. Jesus. Espera. Ai. Nos perdoem, tecnologia. Facebook não dá para fazer prévio. Erros técnicos. E agora? Estás me ouvindo melhor? Estás me ouvindo bem? Quando eu falo, é que repete, mas já não está a repetir, já não está a fazer eco. Tá bom agora? Tá ótimo. Keila, boa noite. Como é que está? Boa noite, estou bem. Eu estou bem também. Obrigada. Vou partilhar também com as pessoas que eu convidei. Uhum. Vou colocar
Venham ficar. Espero que venham antes. É um tema muito sério. Já está partilhado. Ok, vamos lá. Eu quero saber se as pessoas estão a ouvir bem, porque tem ali um telefone que está a mostrar que eu estou. Eu não consigo te ver, Lúcia. É engraçado que eu não te vejo. Não sei se sou eu ou se as pessoas conseguem ver. Pessoal que está nos comentários podem dizer se conseguem ver a Lúcia, porque eu não vejo. Eu não sei como é que ela aceitou o convite, talvez eu não consigo ver, mas vocês conseguem. Entrar, É, consigo ver bem. deixa eu tentar ligar o computador para eu ver se aqui aparece. Não sei se é o telemóvel. Vamos ver se eu consigo ver a Lúcia. O stream. A gente entrar na live. Então, vamos. Não ver, né? Não? Dizem que eles dizem que conseguem. Pronto. É assim, para contornar no computador, tu apareces. Mas aqui para mim também não faz mal. Eu vejo-te pelo computador. Sim, não consigo te ouvir. Não consegue Você. Ah, agora sim. Não sei se estavas a falar ou se é. se apresentar. Ah, Oi, oi. não apresenta. Tá com cortes. Eu não sei se disseste alguma coisa que eu não ouvi, que eu não apanhei. Não, era para tu te apresentares. Ah, ok. Prazer. É, boa noite a todos. Antes, quero agradecer à Lúcia pelo convite, para falarmos de um tema tão interessante como este. Eu sou a Cat Boy, sei que muitos estão nessa live me conhecem. Sou psicóloga, sou formada em psicologia. Atualmente, trabalho em recursos humanos. Também tenho a minha paixão é lidar com pessoas e fazer atendimento clínico, também atendimento das pessoas que buscam apoio psicológico. Atualmente estou no Príncipe, na Ilha do Príncipe, e esse atendimento é parte do projeto da ELPO, ONG, que inicialmente era focada a pessoas com problemas de alcoolismo. No entanto, como vimos que a necessidade eram tantas, abrangeu-se a questão do público-alvo e atualmente atendemos a toda a gente que procurar o nosso atendimento na Ilha do Príncipe. Okay. E se fazes o Sou eu. Eu estou ouvindo, Luciano. Não sei se é a minha internet acredito que seja tu ou se é do. falas, corta um pouco, enquanto tu vais Sim, um pouco. eu não, sinceramente não. Está a cortar um pouco, vai cortando, Uhum. e mesmo a tua imagem para. Ela está fazendo. Dispara para ver que está. Aqui a nossa internet mesmo está instável. Eu sei das ilhas mesmo, vamos continuar mesmo assim. Se eu entendi, quando eu falo tem cortes, mas aqui a própria internet está instável.
Então, eu resolvi ir e ela alguém tivesse em São Tomé me desse uma realidade do que pode estar a acontecer. Então, Keila, como é que é visto? Como é que o autismo está presente na realidade e na sociedade? Lúcia, você consegues me ver? Porque aqui desligou eu tô a falar contigo pelo telemóvel e estou a ver pelo computador. E no computador está funcionando e no telemóvel não. É engraçado, mas pronto. Sair pelo computador. Tá, espera aí, eu vou sair e voltar a entrar. É mais fácil. Mil desculpas. Problemas com a tecnologia, as redes, sempre acontecem. Agradeço a todos que permaneçam aí. Nós vamos começar a nossa conversa, né? Uma conversa informal, porque tanto eu como a Keila vamos falar da nossa experiência, da nossa visão. Eu, enquanto mãe e cuidadora de crianças atípicas, e a Keila, que está presente com esta área da psicologia e que lida ou lidou com a sua experiência com o autismo em São Tomé, para nós podermos perceber algum impacto. Lembrando também que a Keila não trabalha nos órgãos de saúde de São Tomé e Príncipe. Portanto, alguma informação que ela possa passar pode não ser realmente aquilo, porque ela vai falar com base na experiência dela. E também, para as questões serem vistas e ter alguma importância e aquelas pessoas não deixarem ou não ficarem no seu cantinho só porque eu tenho uma criança com autismo, é necessário pessoas como eu, como aquela, a sociedade civil, outros órgãos venham e falem e abordem os temas de forma aberta. Porque sem abordar os temas, sem falarmos sobre os temas, nós não vamos conseguir que esse tema chegue mais longe e que as pessoas tenham aquele cuidado e sejam tratadas. Olá novamente. Já me vê? Olá. Não. Eu consigo entrar, mas não consigo te ver. Eu não sei se é a configuração ou... não consigo. Pelo computador. Não prefere entrar pelo computador? Eu não sei como é que eu... Espera, deixa eu ver. É que tecnologia é uma coisa terrível. Mesma forma. Vamos lá. Agora, pelo computador, eu não sei como é que eu peço para participar da... Não sei como é que eu peço para entrar. Será que é aqui? Não. Não. Eu não sei como é. Se tiver alguém aqui que sabe como isso funciona, eu não faço live pelo Facebook. Eu não sei como é que eu peço para entrar no telemóvel. Eu consigo pedir para participar, mas no meu computador não me dá, não dá mais essa opção. Aqui pelo meu. E também não consigo encontrar. Não dá mais essa opção. Aqui pelo meu. Deixa eu ver se eu consigo. E também Não consegues ver lá no teu? Pois não. não consigo encontrar. Não dá mais opção. Aqui pelo meu. Deixa eu ver se eu consigo. E também Não consegues ver lá no teu? Pois não. não consigo encontrar. Não dá mais opção. Aqui pelo meu. Deixa eu ver se eu consigo. E também não consegues ver lá no teu? Pois não. Não consigo encontrar. Não dá mais opção. Aqui pelo meu.
Aí isso está complicado. Bem, pelo computador, Lúcia, não consigo. Não consigo, não. Eu não sei como é que funciona, na verdade. Mas vamos fazer assim. Se der para ouvir, Eu avançamos. Só que a rede é que não está a ajudar muito, que eu não consigo ouvir as questões. Então, eu vou usar o computador. Eu vou fazer a pergunta e eu vou escrever no computador. Agora eu consigo ouvir-te bem. Não sei se estás a ouvir-me bem, porque eu desliguei o computador. Estou a ver-me, mas não te vejo. Então, mas está tudo bem. Para avançarmos, não, Eu não estava tem problema. a dar a questão de como é que é, ou se é vá, palavrão. Não consigo ouvir a pergunta toda. Tá, a rede hoje está péssima. Não sei se é o Facebook também, porque o Facebook é mais difícil a questão da rede. Não sei se é muita gente ao mesmo tempo, é o horário. A rede em São Tomé também não está boa coisa, na internet. Eu estava a São perguntar os desafios. como é visto o Como é visto o autismo em São Tomé? É, eu não consigo generalizar como é visto o autismo, mas eu posso dar a minha opinião, aquilo que eu observo. O autismo é algo que ainda, acho que na ótica da população, ainda é algo novo, é algo ainda a entender, a absorver, porque não é muito falado. O diagnóstico talvez não seja assim tão fácil de fazer. Então, eu acredito que o autismo em São Tomé ainda é visto como um tabu. Falo do meu ponto de vista, não falo como uma instituição de saúde, porque eu não tenho dados do hospital nem da saúde, e acredito que também não tenhamos dados, não estamos ainda a produzir dados sobre diagnóstico de autismo. No entanto, se tiver alguém aqui do Ministério de Saúde que saiba, que tem informações sobre o autismo, pode partilhar conosco. Mas a minha opinião é que o autismo ainda é visto como um tabu, não é? Porque o diagnóstico não é tão fácil ser feito em São Tomé, até porque é feito por uma disciplina, uma equipa multidisciplinar, que não é só por um profissional da área de saúde. Então, acredito que é ainda visto como um tabu. mas a nível de mente, Conseguiste ouvir-me bem? eu consegui te ouvir bem, mas muito, Mas a Thelma diz que não ouviu muito bem. Não sei se era antes ou se é agora. Não sei se conseguem ouvir melhor. tem algum tem algum então, portanto, não há nada a fazer, temos é que mesmo assim, né? Então, Crescendo. como é que em São Tomé não existe que sinais de para o desenvolvimento da criança ficar alerta? Eu estou em pedaços, Lúcia. Tá, ouvi Santo Tomé, Sinai, alguma coisa assim. E alerta. Os sinais de alerta para um diagnóstico de autismo?
Um dos principais sinais de alerta, até tem um caso de um menino como exemplo, é o atraso no desenvolvimento da fala e também na questão de interação, da socialização com outras crianças, o isolamento em si. Acho que esses dois aspectos e a comunicação, porque quando normalmente o diagnóstico de autismo ele é feito ou ele é apercebido ainda em crianças, antes dos 3 anos. No entanto, se uma criança até os 3 anos não consegue socializar-se com outra, não consegue, não é generalização, né? Porque até quando nós estudamos o desenvolvimento infantil, tu percebes que cada criança é uma criança, até porque a questão do espectro autista, como o próprio nome, o espectro autista, significa que cada sintoma diferente desenvolve aquela dificuldade neurológica diferente. Não é da mesma forma. Então, quando tu percebes que uma criança até os 3 anos não consegue se comunicar, não consegue dizer palavras que é habitual nessa idade, não consegue se socializar, ter uma interação social, e tem alguns comportamentos atípicos nessa idade, acho que é um alerta, é um sinal do alerta. Exatamente. Olha, eu mesmo que Larissa, acho que é mais fácil tu escreveres, porque eu estou a ouvir-te. eu ainda Não sei. quando eu fazer a pergunta, eu vou. Eu estava dizendo, Ok, tá bem. no meu caso, os Uhum, filhos, o meu primeiro, principalmente, ele falava, mas ninguém percebia aquilo que ele dizia. Nunca sucedeu. uhum. Fui vendo o meu segundo, só dizer umas depois, regrediu o seu desenvolvimento do ano e meio, que veio a, Eu não. Tá complicado essa, e realmente essa internet. da, Espera aí, eu vou ver. a questão da fala foi o que mais. Uhum. Aqui ela caiu, vamos tentar. Acho que ela vai tentar sair e voltar novamente, que era para vermos a questão dela conseguir me ouvir, porque ela também não me está a conseguir ouvir. Estamos com alguns problemas técnicos, desde já peço imensas desculpas. E, caminhando aqui nesta questão dos sinais, é, o sinal de rede nas ilhas, minha gente, eu peço a compreensão de todos, porque é, é de se valer, é de dar um abraço à Keila pela estar aqui e se manter firme e forte com a internet que nós temos em Santo Tomé e Príncipe. Sim, não se consegue ouvir ela bem. Eu espero que quando a live ficar salva, que a fala dela fique gravada bem. Assim eu espero. Assim eu espero. Estão a ouvir com muitos cortes, sim. Eu espero que depois venha, quando fique gravada, não fique tudo direitinho. Assim espero, né? Vamos rezar que sim. Mas nessa questão dos sinais, a fala realmente é o sinal mais bom, mais claro que a gente vê quando as crianças são pequenas e elas não estão a falar, têm 3 anos e não falam. E muita gente diz, não, porque cada criança desenvolve ao seu tempo. Isso é mentira. Não é que desenvolva ao seu tempo, porque quanto mais tempo vocês ficarem à espera para o teu filho falar, o tempo está a passar e quanto mais cedo a intervenção, quanto mais cedo ela é vista e acompanhada, melhor e mais rápido ela se desenvolve. Porque quando é criança é aquela esponja para poder absorver tudo, para poder mais tarde ser independente. Porque a grande luta dos pais que têm crianças autistas é, de alguma forma, levá-las a ter uma vida adulta o mais independentemente possível, com as
as questões, o dia a dia, ah, coisas, vamos dizer, básicas para nós, para todos nós, cortar um pão, pôr algo no micro-ondas, tirar, abrir o forno, pôr algo no forno, não se queimar, usar a faca corretamente. São questões muito simples. Vamos para a higiene, lavar os dentes, tomar banho sozinho, usar a sanita, fazer tudo, ser independente. E para quem tem autismo é muito, muito mais complexo. Nós estamos a falar de crianças, mas imagina um adulto que ele nem sequer consegue entender ou perceber aquilo que está a ser dito, ou estão aqui a tramar algo ou a falar da pessoa e ele não consegue ter aquela capacidade de percepção e perceber que, ok, estamos a dizer algo, existe um perigo aqui, eu tenho que sair daqui, né? Então, é muito mais complexo. Ou então, quando ele está na fase adulta, vai trabalhar num sítio onde tem um barulho enorme e ele não consegue se manter naquele local de trabalho, porque o barulho é algo que lhe incomoda muito. São coisas simples, mas que fazem toda e total diferença no desenvolvimento do indivíduo dentro da sociedade. Se o indivíduo não se desenvolve, se ele não consegue trabalhar, porque o barulho lhe incomoda, coisa simples, só o escrever da caneta lhe incomoda, por exemplo. Então, desde pequeno, ele crescendo, ele tem que saber que ele tem aquela condição e isso lhe afeta e avançar. Boa noite a todos que estão a entrar. Boa noite. Vão partilhando a live. Estamos à espera da Keila para que ela possa entrar novamente, porque a rede nas ilhas não colabora. E aqui perante esta questão do autismo, é muito simples, né? Muito simples, muito fácil. Aí dizer, aquela criança tem autismo, a mãe não cuida, a mãe é isto, a mãe é aquilo, mas não se sabe o que é que aquela mãe passa até ela conseguir ver que de fato o filho dela é diferente e ela tem que fazer alguma coisa. Até porque ela, né, os pais, a família, estão à espera de receber uma criança típica, dita normal, né? E depois ela depara com uma criança que não fala, uma criança que não consegue fazer coisas básicas, ou ela não tem o suporte necessário para ajudar o filho, aquela criança a se desenvolver. É muito difícil. É um luto. É um luto. E depois ela sair desse luto e ajudar o filho a caminhar e a se desenvolver e a ser independente, o mais independente possível. Aquela já vamos ver se a internet do país colabora. A internet, Olá. É, sim. assim, outras questões aqui ligadas ao autismo, outros sinais também, porque não é só na infância que o autismo se mantém. Esse sinal da comunicação é mais claro, mas existem outros. E também quando se é adolescente, se é adulta também, temos encontrado adultos que têm aquelas. A gente acha que é manias e muitas vezes está aqui camuflado como um autista que não foi diagnosticado, foi tratado, mas simplesmente a sociedade, eu acredito nisso, que a sociedade santomense, né, porque estamos a falar, empurrou para ele ser um adulto funcional. Porque em Santo Tomé há algo que aqui não tem, né? Aqui nas Europas não tem, que é aquele contato com outras crianças, com outras famílias, estímulo. Existe muito Uhum. em Santo Tomé. E é esse estímulo que leva a desenvolver e a copiar outras crianças a fazer as coisas que vai ajudá-la.
mas fica uma outra Uhum. por resolver, por falar, e leva-lhe a ser um adulto assim, vá mais dito esquisito, não gosta disto, cheio de manias, e muitas vezes são os sinais e sintomas do autismo não falados. E Uhum. eu queria te perguntar, que suspeitas mais? Quando tem uma suspeita de autismo, o que é feito? Como é que é encaminhado? Como é que é visto? Como é que se faz? Que informações é que tens sobre esse assunto? Como eu tinha dito, inicialmente, eu não tenho informações sobre como é tratado o caso de autismo nas unidades de saúde em São Tomé. Até porque eu estou no Príncipe e não estou ligada à área de saúde. Se eu tivesse a trabalhar como psicóloga na área de saúde, talvez teria um pouco mais de informação. Mas eu acredito que como o diagnóstico do autismo ele é feito por uma equipa multidisciplinar que engloba um médico, um psicólogo, um médico fonoaudiólogo, um psiquiatra, neurológico, porque tem a ver mais com a questão do neurodesenvolvimento da criança. Então, por ser uma equipa multidisciplinar, eu acredito que os casos de autismo, acredito que os casos de autismo não são tratados em São Tomé ainda, com essa equipa completa. Alguns casos que eu conheço, os pais decidiram procurar ajuda em Portugal, outros decidiram ir com a criança. Eu tenho um colega que ele próprio procurou, me disse, minha filha tem estas dificuldades, é a questão de interação, a questão da fala, e ele mesmo decidiu com a esposa levar a menina para Portugal para fazer uma consulta e foi confirmado o diagnóstico. Então, eu não posso confirmar como é que é feito o caso depois de uma suspeita, mas da prática e da experiência que eu tenho, das pessoas que eu vejo que me procuram com essa suspeita, através desses primeiros sinais que falamos aqui, a questão da fala, a questão da interação, é precisamente, ou seja, buscar por conta própria um acompanhamento para aqueles que não têm como disseste, eu entrei, ouvi-te a falar, algumas coisas que apanhei no ar, que, ou seja, na parte de interação até safa-se em São Tomé, mas no outro lado fica quem? Então, ou a criança fica em São Tomé e é levada assim desse jeito, colocada na escola com outras crianças, no acompanhamento, ou seja, ela desenvolve a parte social, mas não tem um acompanhamento individualizado, especializado para aquela criança, porque a questão do autismo, o acompanhamento e a intervenção tem que ser individualizada, porque cada caso é um caso, cada criança desenvolve alguns sinais, alguns sintomas ou algumas dificuldades, na verdade nem são sintomas, são dificuldades. Porque eu não acredito que o autismo seja uma doença, entre aspas, é, é uma é uma dificuldade, é uma falha no desenvolvimento neurológico, porque as crianças autistas ou adulto autista, quando tratado, são pessoas inteligentíssimas, que fazem coisas incríveis, conseguem viver normalmente, conseguem lidar com todas as suas limitações. Por isso que eu não acredito que seja uma doença, entre aspas, né? Mas é minha opinião como psicóloga. Também eu concordo contigo. É algo que foi desenvolvido neurológico. Temos aqui a Inalda, que ela diz o seguinte: quando o grau de autismo não é muito elevado, o diagnóstico é mais difícil. Sim. Porque se. Olá, Inalda, é minha colega. Obrigada pela pergunta ou pelo comentário. Porque, assim, nós estamos a falar de autismo, mas é importante ressaltar aqui que o autismo ele tem vários graus. Tem autismo de grau leve, tem autismo de grau elevado. Como ela diz que é muito importante, quando o grau do autismo é muito baixo, porque há muitas pessoas autistas, adultos, nós estamos a falar hoje de crianças, mas existem adultos autistas.
com alguns sintomas leves, com algumas, como tu disseste quando eu entrei. Depois quando a criança cresce, há comentários a dizer que ela é uma criança esquisita, com comportamentos esquisitos. Há pessoas com comportamentos esquisitos. E há pessoas que recebem diagnóstico de autismo só depois de adultos, com essas pequenas diferenças de comportamento. E quando esse grau muito leve confunde-se com falha no comportamento ou com uma pessoa de mau feitio, uma pessoa de mau comportamento. Então, é lógico que quando o grau de autismo ele é leve e moderado, é mais difícil o diagnóstico. Porque tu não tens estes sinais e essas limitações visíveis numa criança autista de grau mais alto, mais elevado. Isso mesmo, exatamente, porque eu Já estou ouvindo mal a Lúcia. nós te ouvimos bem, não te preocupes. Eu estava a referir que o autismo, ele não está na cara, não é físico. Muitas pessoas, os meus filhos são que fisicamente tu consegues ver que tem alguma coisa ali, os outros não. Então, é necessário nós termos mais empatia com os outros, não é só barato, porque Deus passa na vida do outro. É muito importante nós olharmos as coisas de um outro prisma. Só quando as situações acontecem próximo da família, vamos a ver que, ou se calhar aquela outra criança que eu conheço tem comportamento B, C e D, talvez seja uma situação semelhante, mas cara. Uhum. Por acaso, Lúcia, há crianças, como disseste, o autismo ele não está na cara. E por isso é que eu digo que não é uma deficiência. Eu acho que o autismo não entra no grupo de deficiências. Porque talvez a criança que demonstra, assim como disseste na cara, onde os teus filhos têm mais sinais, talvez por ter um autismo um pouco mais elevado, ele tem comportamentos e gestos repetitivos. E esses gestos, às vezes, acabam por fazer parte da fisionomia da pessoa. E tu olhas e diz assim, esse menino tem, assim, um rosto diferente. Mas não é porque o autismo em si tem alguma marca, como, por exemplo, se tu olhas uma criança com síndrome de Down, para quem está ligado a muita área de saúde, tu olhas um menino com síndrome de Down, vês na cara. Tu olhas alguém com lupus, para quem conhece o diagnóstico, olha na cara e percebe alguma fisionomia, alguma mudança no rosto da pessoa, os olhos mais puxados, a criança que tem a síndrome de Down, percebes logo. Mas a questão do autismo não tem isso. Por isso é que eu disse, uma criança autista que tem bom acompanhamento, que é diagnosticado cedo, que os pais também tenham acompanhamento, porque é importante que os pais também tenham acompanhamento para conhecerem, entenderem todas aquelas dificuldades que o menino tem e ir ajudando no processo de interação e comunicação. Com todo esse acompanhamento, com um diagnóstico bem feito, com segmento, tanto na equipa do médico, psicólogo, fono, ele vai desenvolver-se como uma pessoa normal, vai estar inserido na sociedade com algumas limitações que ele já compreende, a família já compreende, e saberá lidar com elas e terá uma vida normal como qualquer outra pessoa. Lúcia? Há mais informações sobre mesmo saber Não entendi a última parte. Espera, eu vou escrever. Eu acho que quando tu aproximas, talvez, do micro, eu consigo te ouvir, não sei se estás distante ou se tens o micro contigo. Não, tá aqui. Estás me ouvindo agora? Agora, tá Quando tu aproximas um pouco, eu consigo ouvir melhor. Eu não sei se tem alguma diferença aqui quando estás a falar também. Mas vamos lá.
que existe no país, como é que as famílias poderão ter acesso a mais informações sobre o autismo, sabendo que isto é praticamente tabu? Sim. Eu acho que isso é uma questão do que próprio as instituições de saúde têm que trabalhar. Claro que eu, quando falo em instituição de saúde, eu me incluo também como parte, que eu, como psicóloga, também faço parte da equipa de coordenação de saúde mental, de uma coordenação que temos, faço parte do grupo dos psicólogos que fazem parte. E engraçado, estava a falar com os colegas, é um tema que precisa ser trabalhado, precisa ser divulgado. As pessoas precisam entender que o autismo ele existe. Ele só não existe porque nós ainda temos muito tabu que algumas doenças mentais, neurológicas, aquelas doenças que não são visíveis, que não são ligadas à área de saúde, à saúde externa, posso dizer assim, não saúde mental, que estão ligadas à saúde externa, à parte clínica, elas são ainda um tabu, como por exemplo a depressão. Você diz, a depressão é coisa de doença de Europa, a depressão é coisa de gente que tem frescura. Então, para que as pessoas entendam, primeiro, o que é autismo, precisamos entender que existe. E precisamos entender quais são as dificuldades, os primeiros sinais que estão associados a este problema do autismo. Primeiro tem que se sensibilizar, tem que se falar disso. Se você não fala, quem não sabe é como quem não vê. Você vai estar com uma criança com autismo e nunca vai entender o porquê que ela é assim. Às vezes ela sofre preconceito, é chamada de burra, chamada de atrasada. Muitas pessoas já tem que fazer esse remédio, tem que pôr não sei o que na língua para ver se fala rápido, tem que dar banho com não sei o que para ver se caminha bem, porque também os autistas às vezes andam na ponta do pé. Se dizem que é dever. Então, são muitos tabus associados ao nosso contexto social, à nossa cultura, aos nossos valores, que muitas vezes tem que ser quebrado com informações. As pessoas precisam de informação, porque sem informação ninguém vai entender o que está a acontecer. Exatamente. Olha, tu falaste num ponto muito importante que acho que é só em São Tomé, na África, todas essas questões impuram sempre para o espiritual, porque tem que pagar dever, ou tem que tomar banho de folha, ou tem que fazer aquele chá, aquele banho. E muitas das vezes não é. Mas eu ainda acredito que até possa ser essas coisas, né? Claro que quem sabe o que é o DP, o banho, as folhas, o chá, que venha com explicação. O porquê que acontece. Para mim, é o que falta, mais entendimento. Nós, a nível científico, a neurociência, ainda mal se consegue explicar toda a situação, porque é um autismo, mas que se desenvolve em variedíssimas formas. Uhum. Por isso que é chamado de espectro, porque é algo que não desenvolve da mesma forma em todas as crianças. Cada criança ou cada adulto desenvolve de forma diferente. Okay. Ou se manifesta de forma diferente. Eu acredito que se em São Tomé existem essas pessoas que fazem e os banhos, os chás e 30 por uma linha, é necessário também que elas tragam mais explicação do que elas fazem para que nós também possamos entender. Basta só ir lá e fazer, vamos lá, nem esquecer o que está a ser feito, o que chá, ou que remédio, ou muitas coisas, né? Não vamos só partir de que não é, mas ok, se é Santo Tomé a nível lá das coisas da terra é dessa forma, temos também que tentar entender, porque nós estamos aqui a tentar entender o lado das ciências,
Então, Mas é uma situação um bocadinho sensível, Lúcia, porque assim, nós estamos a falar de algo que é cultural. Ninguém está a dizer aqui que essas coisas não existem, que não fazem nenhum sentido. Mas, e também essas pessoas que fazem esse tipo de banho, de ver, são pessoas que também não têm essa parte do conhecimento científico. Então, como é mais fácil nós juntarmos os conhecimentos e ter um diagnóstico e ser tratado. Talvez é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, que você tem uma criança que ela é tratada tanto pela parte da ciência como pela parte cultural, porque há pessoas que não abrem mão dessa parte cultural e ninguém está a desvalorizar isso. Por isso que é importante, mas é tão importante a criança ter um diagnóstico. Quando não se tem um diagnóstico, não sabe o que é que vai ser tratado. exatamente, concordo plenamente. Temos uma questão aqui, não sei se tu viste, questão ou comentário, da Sandra. Boa noite. Será que é tabu ou não temos expressão também áreas? É as duas. Sandra, ainda é um tabu, porque quando tu tens uma condição de saúde que não é muito falada, eu repito que eu não faço parte do Ministério da Saúde, eu não faço parte da área de saúde, eu não sei se já existe algum projeto, se já existe algum protocolo com alguma instituição que trata a questão do autismo entre Santo Tomé e Príncipe, se existe algum hospital, se existe algum procedimento para transferência de tratamento, eu não sei. Mas na minha visão, como psicóloga e como cidadã, é algo que se ouve falar pouco. Isso tu ouves falar pouco de uma condição de saúde. Como disse a Lúcia aqui, estamos a ver com uma tendência de crescimento. Quando as crianças, com esse processo migratório, muitos pais tiveram um diagnóstico dos seus filhos que estavam em São Tomé sem saber se eram autistas. Quando tu não falas de um assunto, quando a pessoa não conhece, para mim é um tabu. Porque não existem informações no nosso ponto de vista, porque as pessoas interpretam muito aquilo que é dito, não existem informações suficientes para a população saber. Depois, amanhã, depois de verem nossa live, vão chegar a dizer, porque a live foi dizer que não existem informações, está aqui, nós temos informações, mas as coisas têm que ser divulgadas, é como algumas leis, e quando tu dizes, não existe lei, aparece logo alguém com a lei. Não adianta fazer lei, não adianta criar procedimento, não adianta criar protocolos se eles não são divulgados. Tem que se divulgar para as pessoas saberem aonde procurar ajuda ou a quem buscar informação sobre aquela condição de saúde. Exatamente. Porque sem. A pessoa não sabe se existe. É como se não existisse. Se tu não sabes. É mais um projeto que está ali na gaveta, que quando vem uma Lúcia e uma Sheila falar, alguém já vem e diz, tem aqui um projeto. É mais fácil nos atacar do que colocar em prática a coisa para funcionar. Os santomenses têm essa habilidade de atacar. Todo mundo vira especialista quando alguém fala de um assunto. Todo mundo sabe tudo, mas na hora de pôr a mão na massa, não fazem. Por isso que eu estou a repetir sempre, não faço parte do Ministério de Saúde, não trabalhei nunca no Ministério de Saúde, eu sou uma psicóloga que nunca fui afeta nem afiliada com o Ministério de Saúde, então não conheço os projetos que existem sobre a questão do autismo, não sei. Se alguém souber, escreva aqui, comenta, que a gente vai ficar grato de saber. Até bom, porque as pessoas fiquem com informações para que elas depois busquem também informações nesses canais. E se alguém também sabe de quem tem esses projetos ou que sabe mais mesmo em Santo, faça o contato, vamos falando as pessoas coisas. Ele não fala, fica todo mundo aqui balançado com a sua coisa aqui, porque nós estamos falando de Santo Tomé, mas aqui na Europa também tem muitas famílias e a escola alerta, olha, a criança é assim, é fazer ABC e os pais se recusam a fazer porque não acreditam que a criança
E não é preciso. hum, A falhar de novo. Já estou ouvindo, né? Pronto. Sim, sim. Eu vamos para outra pergunta. E tu já falou mais ou menos sobre esse tema, sobre essa situação, porque como não existe, lá está, nós não temos conhecimento que em Santo Tomé tenha uma equipa, um projeto, algo ligado ao autismo, ou seja, sempre que os pais confiarem em coisa, ou em Santo Tomé digam que já tem autismo, aquilo que a pessoa vai fazer é viajar para Portugal. E quem não tem essa possibilidade, o que é que faz? Como eu disse, quem não tem, fica em São Tomé. E a criança vai lidando, vai desenvolvendo da forma como pode. É colocada numa escola normal, que eu acho que as crianças com as condições de neurodesenvolvimento deviam ter uma escola especializada, ou seja, uma instituição de ensino para crianças com algumas necessidades especiais de ensino, e não temos. Então, eu acredito que vai se lidando, vai se levando. A Sandra disse aqui que ela tem um caso familiar, ou seja, ela afirma que não temos dados porque não temos informações porque não há especialista. Sandra, assim, o autismo, a condição, o diagnóstico da condição do autismo, ele não é feito com um único especialista. Que isso fique claro, não é feito com um único especialista, ou seja, não é a mesma coisa, por exemplo, que você dizer, diagnóstico de diabetes é feito por um endócrino. E nós não temos endócrinos em Santo Tomé. Exemplo, não é esse caso. O diagnóstico do autismo, ele é feito por uma equipa multidisciplinar. E quando nós falamos de equipa multidisciplinar, nós estamos a falar de uma equipe que tem um pediatra, um médico pediatra, um psiquiatra, um psicólogo. E essa equipa médica e um fono, ou seja, o médico da fala, fonoaudiólogo. Essa equipa, com esses médicos, esse grupo, cada um vai diagnosticar com a sua especialidade. Ou seja, São Tomé podemos não ter fono. Também não sei se tem fono em São Tomé e Príncipe, que é o médico do ouvido, da fala, e que detecta como a criança, por exemplo, tem a língua presa, não consegue desenvolver a linguagem. E essa equipe que vai ajudar no diagnóstico, não é, por exemplo, só um pediatra que vai olhar para a criança e dizer, esse é autista. Como eu disse, cada criança desenvolve a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento motor no seu tempo. Há crianças que andam mais tarde, há crianças que andam mais cedo, há crianças que falam muito mais tarde, há crianças que falam muito cedo, com 7 meses já estão a falar tudo. Há crianças que andam cedo, com 7 meses já estão a andar, nem gatinham. Então, isso depende muito. Por isso é que nós estamos a dizer, o autismo, a sigla é TEA, é transtorno de espectro autista. A palavra espectro significa que é algo que manifesta em cada pessoa de forma diferente, algo diferente para cada organismo, para cada pessoa. Por isso é que nós não podemos dizer não temos especialista, ou seja, não temos a equipa completa de especialista para fazer o diagnóstico. Por isso é que eu disse à Lúcia, eu acredito que a maior parte dos casos de autismo são feitos fora do país, diagnóstico, ou seja, são confirmados fora do país. Exato. Mas eu fico feliz que muitos pais têm estado alerta, não porque eles têm informação sobre autismo, mas sim porque eles percebem, por exemplo, uma criança, eu não sei se é da televisão, também pode ser das redes, uma criança que não se socializa, que não quer brincar com outras crianças, uma criança que tem sensibilidade ao ruído, uma criança
que só quer assistir um determinado tipo de desenho animado, se irrita muito com outros desenhos, uma criança que só gosta de um determinado brinquedo. E esses tipos de comportamento tem pais que já estão a conseguir identificar e já estão a buscar ajuda. Eu tive uma avó, que é avó no Príncipe, ela veio ter comigo, porque o neto simplesmente não socializava, ele não pegava nada com a mão, já tinha 12 anos e tal, não pegava nada com a mão, não falava nada, passava o dia inteiro à frente de televisão, só queria assistir o mesmo boneco, não olhava as pessoas nos olhos, tinham um andar na ponta do pé, não queria ficar de pé sozinho, tinham um andar na ponta do pé. Então, ela mesmo, ninguém lhe disse, nem o médico disse ela isso. Ela mesmo veio, tá quieto, como você é psicóloga, eu queria a tua ajuda e não sei o quê. Eu disse, mas o menino nasceu onde? Se nasceu em Portugal, provavelmente ele fez o teste de pezinho. Também não sei como tive a ideia de dizer lá isso também. Os meus filhos nasceram em Portugal, eu sei que as crianças nascem em Portugal, fazem logo o teste do pezinho, que é um teste que pica-se o calcanhar da criança, tira sangue e ali vai ter diagnóstico de muitas doenças genéticas. Então eu disse a ela, se o menino nasceu em Portugal, provavelmente ele fez o teste do pezinho, porque não faz antes de sair do hospital. Fala com a mãe para ir para o centro de saúde e perguntar o resultado do teste do pezinho, porque os pais têm que ir ver na internet e muita gente não vai ver o resultado. Eu disse, fala com a mãe, e a mãe foi ver. E depois veio se confirmar que o menino realmente tinha alguma condição aqui. E são questões de suspeita, ou seja, em São Tomé e Príncipe trabalhamos com suspeitas. E essas suspeitas depois vão ser confirmadas ou fora do país, ou quando vem uma missão de uma equipa que esteja completa, porque sabemos que recebemos várias missões médicas, e pode ser que nessa missão venha aquela equipa com fono, com pediatra, que tenha um psicólogo, temos em São Tomé bastante. E acredito que também temos pediatra. Então, só com essa equipa completa que se consegue um bom diagnóstico. Um bom diagnóstico. Sim, mas a questão que fica... Eu não consigo ouvir. Hipoteticamente, né? Sim. São Tomé faz esse diagnóstico. Depois eles vão se embora. Sim. Vai dar o acompanhamento. Porque existe uma de tempo em tempo, vendo a evolução, marcando, houve evolução, não houve, porque não é uma coisa estática. É para ir Sim. subindo, ir aumentando, melhorando. Depois de como é que fica? Porque é muita coisa. Uhum. Eu acho que entendi tua questão, falhou um bocadinho, mas depois que é feito o diagnóstico, só temos algumas hipóteses, Lúcia. Ou próprios pais decidem buscar sair do país e fazer esse acompanhamento sério e periódico com a criança, ou de tempo em tempo os pais levam o menino para fazer esse acompanhamento, ou são seguidos no hospital com os equipamentos e com as condições que temos. Como eu disse, é assim, é se virar e ver o que vai dar, porque nós não, alguém escreveu aqui que em São Tomé existe uma fono. Já é um bom começo. Se temos uma pessoa que tenha formação em fonoaudiologia, já é bom, já resolve a questão da fala. E depois tem a questão da terapia ocupacional, que é para a criança desenvolver autonomia, e se for o caso de acompanhamento médico. Então, é assim, nós temos que de lá acabar. Se não temos 100%, pelo menos temos que garantir que a criança faça acompanhamento com 60% ou 70%. Agora, deixar a criança à sua própria sorte é que não é, como disse a Sandra aqui no comentário, as crianças são vistas como mal criadas. Uma criança autista, ela tem muita dificuldade, às vezes, de concentração, porque se ela tem essas condições no comportamento,
na forma como elas se comunicam, tem que ter um acompanhamento mais sério, mais direcionado a elas. É uma criança com uma dificuldade de comunicação, vai se meter numa sala de aula com todas as outras crianças. Sabemos que na sala de aula existe um barulho imenso. Os autistas são sensíveis ao barulho contínuo. A questão do sino, a questão da buzina, a questão de músicas com muito ruído. Então, tem algumas coisas eles são intolerantes. Exato. É ir vivendo, é ir safando. Quem não tem condição é buscar o que há. O que eu recomendo aos pais é não deixar a criança em casa sem fazer nenhum tipo de acompanhamento, ainda que seja um acompanhamento com um psicólogo ou com um pediatra também, que tem que acompanhar e ver se alguma coisa que está a piorar, alguma coisa que está a desenvolver, está a melhorar, porque deixar sem fazer nada não é a melhor solução. Sandra disse que o acompanhamento é muito importante e estar com a minha sobrinha. Já entrar são pontos importantes, porque quanto mais a criança vai crescendo, vai vendo, por mais que a gente que nós achemos que elas não entendem, ou elas ouvem, ou sentem, sim, isso magoa e leva a estados de depressão, ansiedade, vai acumulando e piorando o estado delas, né? Keila, nós podíamos ficar aqui a falar mais meia hora, uma hora, é um tema muito vasto. É um tema muito interessante, muito, muito, muito interessante. E algo que eu acho importante que nós estamos a alertar as pessoas que esse tema precisa ser falado, que as instituições precisam começar. Eu não sou muito apologista de que tudo tem que ser colocado na mão do governo, não sei o quê, mas nós estamos aqui a falar de uma questão de saúde, que as instituições de saúde realmente têm que, se ainda não existe nada, que comecemos a pensar. E se não temos condições de fazer esses segmentos, eu sei que existe muita questão de junta, de transferência, é um caso difícil, sensível, também não estou por dentro. Talvez não considerem o autismo algo assim tão sério para entrar nesse processo de transferência médica para Portugal, mas eu acho que periodicamente, de tempo em tempo, a criança precisa ser seguida com uma equipa completa de profissionais. Ainda que seja, olha, uma vez por ano, essa criança vai a Portugal, ou vem uma equipa, ou nós pensamos numa forma de trazer as equipas completa, um especialista ligado ao autismo, que também seria uma solução, para atender, porque é mais fácil tu trazeres uma equipa para atender 100 crianças do que levar 5 para Portugal. Então, não se tem noção de quantas crianças autistas existem e nem quantos adultos existem autistas. E talvez seria interessante trazer a missão. Eu vejo que vem muitas missões médicas e seria mesmo bom começarmos a pensar nisso. Olha, como se diz, nós atiramos a primeira pedra. Lançamos a primeira pedra. O autismo, né, vai construir algo mais. Um encontro sobre este tema. Eu quero trazer mais pessoas para nós continuarmos a abordar esse tema, para que ele possa deixar de ser tabu, que possamos falar. Muita gente ver isso tanto em São Paulo. Acho que seria bom trazer alguém da área de saúde, do Ministério de Saúde. Eu vou tratar disso. Seria muito ambicioso trazer um diretor de cuidados da saúde, alguma coisa assim, alguém que esteja ligado à área de diagnóstico, das juntas médicas ou da equipa das missões. Seria interessante trazer a pessoa para trazer mais informações para a população. Eu sei que muita gente vai assistir, muita gente vai falar que viu, que ouviu. Não tem assim tanta gente na live, mas provavelmente vai ficar o vídeo, as pessoas vão assistindo
vão comentando, podem compartilhar. Isso pode haver chegar em alguém que realmente tenha mais informações sobre o autismo em São Tomé. Assim como o autismo, há muitas doenças que tem que se falar em São Tomé, principalmente aquelas doenças que não são visíveis fisicamente, as doenças mentais, por exemplo, a depressão. Quantos casos de depressão temos? Como é que é feito o diagnóstico? Claro que depressão já é mais voltada à equipa dos psicólogos. E aqui é muito mais fácil porque tens um especialista para fazer esse diagnóstico. Isso. Então, mas o autismo é mais complexo ainda. Muito mais. Então, a tema, muito obrigada a todos. Espero aqui a Dilson. Boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Olá, Dilson. Obrigada, Sandra. Keila. Oi. Senhora, mas diz aí as tuas redes, o teu nome, alguém que queira conversar contigo, ter alguma consulta, ter eu conversa de algo que esteja passando. Eu estou aqui, estou na rede social. Muitas pessoas fazem contato comigo através da minha página do Facebook, que é Cat Borges, e também tem uma página que é quase a ideia era para ter um blog, mas é uma página blog que é Dicas da Keila. E lá eu partilho conteúdos que têm a ver com a psicologia, com questões emocionais. Também tem um canal no TikTok que eu partilho conteúdos ligados a emoções, mais voltado às mulheres, à gestão da emoção. Mas quem quiser contactar-me, muita gente já faz isso, é através do... Eu partilhei ontem um cartão, que esse cartão também foi feito através do projeto Elpo, e nesse cartão tem ali o contato, informações. Estou no Príncipe, mas esse projeto ele está em São Tomé, em todos os distritos. Se alguém que estiver, que me conhece, mas não conhece a equipa dos psicólogos em São Tomé, quiser contactar ou precisa do atendimento com algum psicólogo em São Tomé, seja ele em qualquer distrito, faça o contato comigo, porque nós temos um grupo, e faça o encaminhamento para aquele colega que atende naquele distrito. Ou o colega que tiver disponibilidade para atender criança ou adolescente. No Centro Policlínico da Água Grande também temos colegas que fazem atendimento lá. Não sei, não confirmo o dia e nem a hora, mas quem tiver interessado, por favor, envia uma mensagem que eu dou o contato aos colegas que eles depois ligam e agendam uma consulta. Estamos a tentar organizar ainda a Associação dos Psicólogos, porque achamos que é muito importante. Em 2025, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, valorizou muito a questão da saúde mental, e é um tema que está, entre aspas, em alta, porque nós vamos falar que a doença está na moda, mas é um tema que está em alta, e que muita gente, eu fico tão feliz que as pessoas antes diziam, quando eu fui estudar psicologia, me disseram, estás a estudar psicologia para cuidar de doido? Mas hoje as pessoas já entendem que um psicólogo ele não trata de doido, quem trata de pessoas alteradas, né, para não dizer com comportamentos mais agressivos, são psiquiatras. E existe essa grande diferença entre um psicólogo e um psiquiatra. O psiquiatra ele é médico. E ele pode receitar medicação. Os psicólogos não. Os psicólogos fazem atendimento clínico. Então, hoje em dia as pessoas já buscam ajuda, já sentem alguma coisa assim, algum mal-estar. Que eu quero falar contigo porque eu não estou a me sentir bem. Estou num processo de luta, eu preciso conversar com alguém. Estou num processo de separação, estou numa relação difícil. Então, estamos a evoluir. Estamos a evoluir. Isso já é muito bom para o grupo de psicólogos que ainda é pequeno, mas estamos aqui a criar essa base. Muito bem. Para atender a população. Gente, já ouviram? Sabe onde encontrar a Keila? Eu, da minha parte, vou agradecer a todos que estiveram aqui. Se acharam esta conversa aqui informal, importante, partilhem para alguém que precise de ouvir, porque é só conversando, é só falando, só pondo o assunto na mesa, é que nós vamos a um consenso. Depois
desta primeira pedra lançada. Então, o desafio da maternidade volta na próxima semana. O programa será sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Vou trazer uma outra convidada. Uhum. Passar por alguma situação dentro do autismo ou alguma outra situação que não queres ou não sabes, queres desabafar, nós temos um e-mail que é autismo@gmail.com. Pode enviar a tua história, nós podemos passá-la para. Eu acredito que ouvindo a história das pessoas também é um processo terapêutico para tu veres que não está sozinho e sim existe uma força que vai te ajudar a ultrapassar esse momento e a te indicar o melhor. Então, obrigada. Luciano, eu antes de terminares, eu quero agradecer e parabenizar a tua coragem. Primeiro, na escolha desse tema, que não é fácil, às vezes nós falamos na primeira pessoa, ainda mais numa sociedade em que o julgamento existe e é muito visível. Tu, quando vens a uma rede social, uma televisão, e dizer, na primeira pessoa, eu tenho alguém nessas condições, eu convivo com isto, eu tenho essa condição médica, é um ato de coragem e reconhecimento, ou seja, só aquilo que tu estás a dizer, já estás a encorajar muitos pais. Tem muitos pais que não têm coragem de falar do autismo, não se sentem à vontade para falar do diagnóstico do autismo dos seus filhos. Por quê? Por causa desse nosso contexto social, do tabu que anda à volta toda dessa condição neurológica dos meninos. Porque alguns pais se culpam. Dizem assim, o que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz para merecer uma criança assim? Será que é algo que eu comi? Será que é porque eu engravidei no momento errado? Então, além dos meninos, é importante falar que os pais também precisam desse acompanhamento. Eu não sei se tu tens esse acompanhamento, se queres partilhar. Já estamos a terminar aqui a live, mas eu estou a trazer agora um assunto que eu acho que é muito importante, a coragem dos pais em se colocar à frente e se colocar na primeira pessoa no discurso. E quando tu fazes isso, estás a encorajar muitas pessoas também a fazerem o mesmo, a ganharem coragem, a buscarem ajuda, porque não devemos nos culpar, devemos é procurar ajuda antes que seja tarde, porque quanto mais tempo se leva, mais difícil vai ser essa criança se enquadrar socialmente ou se readaptar ou melhorar a comunicação dela. E andamos a esconder esse diagnóstico. Parabéns, Lúcia. Obrigada. És muito corajosa. Olha, eu estar aqui hoje a falar, não me dói. Era o meu calcanhar, era só abrir a boca que eu já começava a chorar e nem conseguia explicar e falar o que é, como é que eu vivia e convivo com o autismo. O que eu fiz? Eu fui fazer terapia, fui fazer tudo possível imaginável para mim, porque eu comprei um curso de autismo, mas eu não conseguia digerir o curso. Sempre que eu tentava, eu não conseguia. Então, eu fui procurar tratamento para mim, para eu ficar bem, para eu poder conseguir guiar as minhas crianças, porque sem isso eu não conseguiria. Então, depois de eu conseguir fazer o tratamento a mim, e ainda continuo com psicólogo, com terapeuta, terapias, sempre a fazer para melhorar a mim, Muito bem. depois assim eu consegui guiar as minhas crianças, porque era aquela coisa, sempre aquela culpa de algo que você não fez, mas Exatamente. eu não fiz, sinto culpa daquilo. Então, assim, não. O que é que eu posso fazer para os meus filhos? O que é que um comportamento desregulado posso melhorar para terem uma vida? É o comportamento e melhorar. Para algo positivo, Uhum. eu preciso ter um olho médico ou clínico sei, para poder ajudar, mas é
muito trabalho. E é É. resultados assim. Depois, para tu começares a ver assim, aumentar. Não é de um dia para o outro, não é em uma sessão, não é num. A criança pegou a caneta bem hoje, que hoje ela vai conseguir, não. Os meus filhos, uns comem há um que come com talher, há outro que come com a mão, e há outro que não come a comida que nós comemos. E o outro não come nem carne nem peixe. É Portanto, um processo, é difícil. Por isso que eu disse, é cada criança desenvolve de um jeito. Não existe uma linha reta na questão do autismo. Cada criança tem um. E tu és exemplo disto, Lúcia. E és o exemplo ainda mais de que é importante o acompanhamento dos pais, porque se não houver essa estabilidade emocional dos pais, não vais conseguir ajudar os teus filhos. A culpa ela sempre vai vir. Mesmo não sendo na questão do autismo, quando tens uma criança com alguma condição de deficiência, alguma condição médica, a primeira coisa que os pais vão fazer sou eu. Eu é que gerei, então a culpa é minha. O que eu fiz de errado? Onde que eu errei? Onde que eu falhei? Então a culpa sempre vai existir. E é importante esse acompanhamento, porque depois não é fácil conseguir lidar com toda essa questão, essa questão emocional. eu aqui nesta página, eu vou falar sempre tudo do autismo, e eu quero falar muito também para as mães, para que elas se olhem. Uhum. Ficar 24, 48, olhar aos. Sim, isso vai acontecer, mas vai ter um momento que tu vais ter que dar um passo atrás e olhar para ti. Porque se tu colapsas, quem vai. Pois, quem vai cuidar dos meninos? O processo de Quem... mentoria ligado às mães para que elas se olhem. Se tu não cuidas de ti, quem é que vai cuidar? Uhum. Se alguém bata nessa tecla, vai ter um abismo que vai dar mais. Acho que seria interessante, Lúcia, buscar parcerias de organizações que tratam do autismo a nível de Angola. Acho que Angola tem bastante coisa desenvolvida na área do autismo. E como é o autismo, a questão do autismo mais próxima da nossa realidade, então talvez buscares como é que a sociedade lida com isso e como é que eles fizeram para contornar alguns desafios dos países com alguma pobreza mental, com uma dificuldade de entendimento, com uma dificuldade de buscar ajuda. Talvez buscar essas parcerias vai ajudar bastante, não só a ti com esse projeto que eu acho muito bonito, que é, tens uma página que é Desafios da Maternidade, que é precisamente para falar de um tema tão especial como a questão de uma mãe que lida com filhos autistas, que não se vê muito em São Tomé, buscar esses casos que se aproximam muito da nossa realidade. E eu acredito que Angola seria um ótimo país, Cabo Verde talvez também, porque tem essa questão de organizações de saúde que lidam com algumas especialidades e condições Muito mais na área da saúde. essas equipas, tu referiste lá em Angola, já tem essas equipas, mesmo as terapias, já lá, claro que nem todos conseguem estar. Alguma coisa, também existem ações que trabalho com essas equipas que tu referiste. Só que Santo Tomé, como é mais pequeno, mais fechado, ainda Uhum. não chegou tanto lançar a primeira pedra. Yeah. Bom, Tá bem. obrigada. Puxei um bocadinho por ti, para valorizar um bocadinho a tua parte, que eu Obrigada. acho que seria importante trazer isso também para as pessoas entenderem o, a grande motivação que está por trás do teu projeto, que eu acho muito interessante, que deves continuar. Obrigada a todos que estão Obrigada, Lúcia, pelo convite. a continuar a falar. Sim.
alguma situação, queira mandar alguma história, é só mandar por escrito, por e-mail, mensagem aqui no que nós vamos ter toda a atenção ao seu pedido. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira. Tchau, Keila. Obrigada. Tchau, até já. Obrigada a todos.